Ok, pessoal, vamos a uma explicação rápida aqui para facilitar o entendimento da atividade, certo? Então, o conteúdo que a gente está estudando agora é o Simple Future, que é o futuro simples. E não é à toa que ele tem esse nome futuro simples, né? Porque é bem simples mesmo, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Nós temos desse lado aqui todos os pronomes, né? Pronomes sujeitos com o will depois dele. Então não há mudança entre um pronome e outro. O verbo para o futuro é sempre o will, certo? Então eu acrescento o will como auxiliar. Então isso já diz que o verbo que está depois dele está no futuro. Então aqui, como exemplo, foi usado o verbo work, que é o verbo trabalhar. Então o will, work, passa o verbo para o futuro. Poderia ser qualquer verbo, poderia ser study, try, qualquer verbo. O will antes passa esse verbo para o futuro. Então é bem simples isso. Então se vocês tiverem uma questão lá embaixo, passe para o futuro, você já sabe. É só colocar o will mais o verbo sem o to, né? Porque todo verbo tem o to antes. To be, to work. Então tira o to e coloca só o verbo. Na afirmativa, nós temos aqui um exemplo. He will work, ele trabalhará. Na interrogativa, o will, que é o auxiliar, ele vem para antes do sujeito. A gente faz a inversão. Então fica will he work. Então é aquela mesma regrinha que a gente usa com o verbo to be. O am, is e are. A gente só inverte. E na negativa é só acrescentar o not depois do will, certo? Aí você tem que se ligar nessas duas formas abreviadas aqui, ó. Quando aparecer apóstrofe LL, você já sabe. Isso aqui é o will, certo? Abreviado. E a forma negativa de will not, ele não segue aquela normazinha, ó, que a gente usa, que usa N apóstrofe T. Não existe isso aqui, ó. Não existe o will. A forma negativa é o want, a forma abreviada. Então você vai ter que decorar essa palavrinha aí, ó. Want. Isso aqui é a mesma coisa que will not. Ok? Então, o básico do verbo é isso. Não tem muito segredo aqui, certo? Vamos ver aqui embaixo que fala sobre o uso. Para expressar ação ou previsão quanto ao futuro, é usado com advérbios e expressões que indiquem tempo futuro. Então, tomorrow, amanhã, next, alguma coisa que é próximo, próximo segunda, próximo, né? In July, ou seja, em julho, um mês que ainda não chegou. On Monday, na segunda, na próxima segunda, né? Então, ó, we will study hard next year. Nós vamos estudar muito, ou vamos estudar duro no próximo ano. Next year. Então, ó, will mais o verbo, ok? E também é usado para dar a ideia de pedido, ó. Will you open the door, please? Então você está dizendo bem assim, você irá abrir a porta, por favor? Então é dar a ideia de pedido. Ele está usado como se fosse uma pergunta, ó, com o will no início, mas não tem um ponto de interrogação. Agora nós temos o futuro contínuos. O que é que muda no futuro contínuos? Quando a gente fala em tempo contínuos, a gente tem que lembrar logo do ing, certo? O ing é a característica dos tempos contínuos. Futuro, a gente vai lembrar do will, que a gente acabou de ver. Então vai ter o will e vai ter o ing. Só que, como é um tempo contínuos, tem que ter o verbo to be. Então vai ser sempre o will be, ó, mais o verbo com ing, certo? A gente não vai usar am, is ou are aqui, o verbo to be no presente, certo? A gente não usa isso aqui. A gente vai usar ele no futuro, que é o will be. Sempre o will be para todos. Então aqui tem a afirmativa, ó, he will be working, ele estará trabalhando. Na interrogativa inverte o will para antes do sujeito, não muda o resto. E na negativa coloca o will not ou won't, que é a forma abreviada que a gente acabou de ver logo acima. Quando é que se usa isso aqui? Para expressar a ação que estará ocorrendo em um determinado tempo no futuro. Veja bem, ó.
É num tempo determinado no futuro. Quando você diz bem assim, por exemplo, amanhã, então determinei o tempo no futuro, digo eu estarei desenhando. Então, é uma ação que vai acontecer no futuro em um tempo determinado. Então, tomorrow at 4 o'clock, amanhã às 4 horas, I'll be talking to him. Eu estarei falando com ele. Então, aqui nós temos a nota. Várias formas verbais podem expressar ações ou acontecimentos futuros. Reveja. Então, nós temos aqui no Simple Future, com will, mais o verbo. Nós temos com going to, I'm going to, mais o verbo. Nós temos o Simple Present, que você usa para falar do futuro, mesmo sendo presente. Quando você diz bem assim, o trem parte em 5 minutos. Eu não estou utilizando o verbo no futuro. Eu estou usando no presente. O trem parte. E o present continuous. He is leaving tomorrow. Eu uso o present continuous, que é uma ação que está acontecendo nesse exato momento. Ele é usado para isso. Mas aqui eu uso para falar do futuro. Então, ele está partindo amanhã. Certo? Então, serve também para falar do futuro. Na página 2, nós temos a atividade. Então, vou explicar logo aqui, rapidinho, como é que responde. Então, nós temos aqui, ó, reescreva as sentenças na forma negativa e interrogativa. Siga o exemplo. Então, nós temos aqui, ó. Our company will increase its production. Nossa companhia irá aumentar, tá aqui, ó, a estrutura verbal, sua produção. Então, our company won't, na negativa, ó, que é o will not, mas o verbo continua igual, its production. E na interrogativa, o will vem para o início, ó. Will our company increase, continua igual, its production. Então, vocês vão fazer essa mesma coisa na 1, na 2, na 3 e na 4. Vão tentar passar para a negativa, utilizando o won't ou o will not, não é isso? E invertendo o will lá para o início para fazer a pergunta com essas frases. Na letra B, você vai, ó, complete com o simple future dos verbos entre parênteses. Então, essa daqui é a mais fácil que existe. Por quê? Para mim passar um verbo para o futuro, o que é que eu faço? Eu coloco o will e coloco o verbo. Então, é só colocar o will e o verbo que está entre parênteses aqui e responder todas, ok? Na letra C, você vai marcar a alternativa correta, certo? Então, nós temos aqui 3 opções, A, B, C. E você vai escolher uma que completa o espaço, certo? Então, aqui nós temos you by the end of the next week. Então, aqui eu estou estabelecendo um tempo no futuro. Qual é esse tempo? No final da próxima semana. É um tempo determinado no futuro. Então, a gente vai usar o ing. Lembra quando o tempo é determinado no futuro? Usa aquela estrutura do futuro contínuo. Então, tem que ter ing, certo? Então, como é que vai ficar aqui? É separado, né? Os espaços, porque é uma pergunta. Então, o will fica no início. Então, aqui vai ser o will. E como é num tempo determinado no futuro, vai ter que usar o verbo to be mais o verbo com ing. Então, vai ser a letra A, certo? Então, você vai prestar atenção aí, ó. Tomorrow at 7 o'clock. Então, estou determinando outro tempo no futuro. Vou usar verbo to be com ing mais o will também, certo? Então, vocês vão prestar atenção nisso aí e marcar A, B ou C nessa atividade aqui. Então, basicamente, a atividade de hoje é essa. Vocês vão responder, depois a gente faz a nossa correção.